privilegiados nesse tempo. Amém? E através da família nós conseguimos, de uma certa forma, chegarmos até onde nós chegamos. É João 12? Nada é tão importante. Romanos capítulo 12, livro de Romanos, depois de Atos, Aleluia. está entre 1 Coríntios, capítulo 12. Bem, todos acharam? Amém. O capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Amém. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Só tem. Amém. Poder se sentar. Eu vou trazer um ensino hoje interessante para a igreja, para nós entendermos uma coisa importante sobre família. E talvez as pessoas não entendam muito a importância que é o culto da família. Mas a pergunta é sempre aquela: mas por que nós precisamos da família? É porque da família, através de chefes de família e da família, que Deus constituiu bênçãos de gerações em gerações. Glória a Deus. Irmãos, Paulo diz aqui ao povo de Romanos, da igreja de Corinto, qual que era o maior problema da igreja. Aí nós vamos entender, mas qual que é o maior problema da igreja naquela época e qual é o maior problema da igreja nessa época. Ele diz assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Para nós entrarmos agora um pouco mais na questão da família, eu quero dar ênfase aqui no versículo 1. Irmãos, o que seria hoje para nós esse culto? Ou o que a igreja entende desse culto racional hoje? Sabe aonde que nós conseguimos levarmos a Deus a entender que o nosso culto é um culto racional? Quando nós adoramos a Ele de verdade. É verdade. Da onde que parte a adoração? Quando eu passo a adorá-lo, independente do que está acontecendo ou não no culto. Esse é o culto racional. E diz o seguinte: olha, apresenta os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Tudo que nós formos fazer para Deus, nós precisamos fazer o melhor. Amém. Sacrifício vivo não é apenas você colocar a sua oferta, não é apenas você doar o seu tempo, é você fazer do seu tempo aproveitável até o final do culto. É o culto racional. Amém? Amém. O culto racional é você aproveitar do começo ao fim o que Deus quer fazer. Para quê, evangelista? Para quê? Mas o quê? Transformar-vos pela entendimento. Aí você pergunta: mas para que eu tenho que entender a importância do culto racional? Vamos lá. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso estar fazendo alguma coisa que Deus não está recebendo. Mas a partir do momento que nós fazemos alguma coisa e que aquele sacrifício ou aquilo que está sendo feito é levado a Deus, Deus recebe tudo que a igreja pediu.
Você desestrutura todo o ser familiar. Amém? Quando você fere o filho, você fere o pai, o irmão, e consequentemente todos ficam à mercê daquela situação. Por que então Paulo fala, olha, não conformeis com este mundo? Tem pessoa que ele veio para a igreja no culto de família, mas ele já se conformou em perder alguém do mundo. Ele já se conformou. Não estou querendo dizer que o meu pai é um caso perdido, então eu vou me conformar que é um caso perdido. Mas Paulo fala, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então o culto da família é para as pessoas se não conformar com aqueles que aparentemente estamos perdendo. Se você ainda acredita que lá na sua casa, aquele ente querido pode vir para a igreja, não conforma em deixar o dar. A evangelista, mas eu não consigo trazer. Na minha casa só eu que sirvo a Deus. É onde que a palavra do Senhor diz que quando um se converte existe uma grande confusão. Paulo, ele diz o seguinte, olha, não conforma com este mundo. Se na sua família alguém lá deu a sua causa por vencida, não conforma. Então o que eu faço? É o seguinte, transforma o seu entendimento. Mas como eu vou transformar o meu entendimento se lá na minha casa tem um perdido? Olha, Jesus diz o seguinte, aquele que deixa alcança misericórdia. Glória a Deus. Talvez a sua guerra, irmãos, não é com o seu ente querido, não é com o seu ente querido, mas é com aquele que está atuando na vida dele. E o primeiro caminho para me alcançar o meu ente querido é lutar contra aquele que está lutando com ele. Não lutar com um agente passivo que é o homem, mas aquele que é ativo, que é o diabo. Se a sua guerra começa com um agente passivo, que é o ser humano, e você não ataca o diabo, você perde 100% do campo de atuação. Porque o diabo sabe que quando você atingir a pessoa, você nunca vai trazer a pessoa para a igreja. Nosso alvo é sempre o nosso inimigo. É verdade. Hein? Sempre na nossa guerra, o alvo é sempre Satanás. Evangelista, mas querer enterrar ele não conforma com este mundo. Olha, a causa dele foi desenganada pela medicina. Paulo diz, não conforma com este mundo, mas transforma. Aí você fala assim, mas aonde que eu vou buscar um para isso? Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Tem que bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não diz, não que eu vou vencer. Ele diz que nós termos aflição. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos estar todo dia numa nova guerra. Você vence hoje, você vence amanhã, nós vencemos depois até a vinda de Jesus. Glória a Deus. Mas jamais conformar com aquilo que está acontecendo. Mas eu estou perdendo meu esposo, estou perdendo a minha família, meu filho e meu pai. Não conforma. Paulo é enfático em dizer para o povo de Roma, olha, não conformeis com o quê? Este mundo. E tem pessoas que falam, não, evangelista, o mundo jaz no maligno. Mas que mundo que é esse? Quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia fala de duplo sentido. Que mundo é esse? Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Como uma pessoa pode ter vida com abundância se ela partir? Então a vida com abundância é aqui, porque lá é só glória. Glória a Deus, aleluia. A vida com abundância é aqui. Aleluia. Então que negócio é esse que o mundo jaz no maligno, eu não posso mais lutar por aquele que é meu? Paulo diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Existe um mistério aqui muito grande. Existem pessoas que no primeiro dia da campanha
Deus faz uma bênção grande no lar. E tem pessoas que estão vindo há muito tempo e que a bênção ainda não chegou no seu lar. Aí você pergunta, mas eu estou vindo em todos os cultos prometidos. O que está acontecendo? Irmãos, é que muitas das vezes nos falta ânimo. A questão não é você ver, é você acreditar naquilo que vai acontecer. A pessoa pode estar vindo, mas pode estar desacreditada do que pode acontecer. Foi por isso que Paulo diz, olha, não conforma com este mundo. E Paulo está falando para convertidos de Roma. Aleluia. Não conformeis com este mundo, capítulo 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? Todo dia eu tenho que colocar na minha mente o seguinte: a última palavra na minha vida ela é de Deus. Glória. Bem, se Deus não falou para você, pare, continua a caminhar. Se Deus não falou para você, fique em casa, venha. Sabe, irmãos, onde Deus trabalha na vida do homem para quebrá-lo? É quando Deus tira uma pessoa bem próxima de você. Sabia disso? Quando Deus tira um filho ou filha, uma pessoa bem próxima, uma pessoa bem chegada sua, é que nós entendemos a importância da família. Por que tem pessoas que falam assim, não, eu não vou na igreja que o meu irmão vai, eu não vou na igreja que o meu parente vai? Por que as pessoas às vezes têm essa recusa em querer, às vezes, não nos seguir? Eu acredito que temos. É que muitas vezes as pessoas querem ver em cada um de nós muito mais do que uma simples conversão. Eles querem ver determinação. E quando é que isso acontece? Quando você pega uma pessoa que está lá embaixo e caminha com ela. Amanhã na sua casa tem uma pessoa que até você que acreditou. Esse que nunca vai chegar na igreja. Esse nunca vai chegar nem na porta. E Paulo diz, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, sabe aonde começa a estrutura para um lar abençoado? É onde existe limite para tudo. Uma família só pode vencer barreiras quando elas entendem a importância de se dar e se ter limite. Hoje pode, amanhã já não pode. A Bíblia fala o seguinte: exorta o seu filho enquanto há tempo, porque pior do que você vê, pior do que você ver o seu filho chorar nas suas mãos, é você vê-lo chorar nas mãos de outro. Portanto, aos pais, às mães, que prezam pela sua família, começa na sua casa a ter limites, ter regras. É verdade. Ensina os seus filhos a orar. Aleluia. Ensina os seus filhos a ter um compromisso com a palavra. Porque uma pessoa, quando não tem compromisso com a palavra de Deus, ela não tem compromisso com mais ninguém. Evangelista, eu sou prestes a me casar, a noivar, eu quero namorar, eu quero fazer acontecer. A pessoa que você quiser com um compromisso futuro, tem que primeiro ter compromisso com Deus que você serve. Aleluia. Se não tiver esse compromisso, irmãos, vai ser uma jornada dura, sem um final feliz. Por isso que toda a nossa escolha, se ela não for feita aqui, ela não pode ser feita à base de experiência de ninguém, de conselho de ninguém, de revelação de ninguém, de visão de ninguém. Todo o seu conselho a ser adquirido tem que ser na palavra de Deus. Eu diria, mas quem falou foi minha mãe, que viveu mais do que eu. Viveu quase 100 anos de vida, me falou coisas que eu quero ouvi-la. Mas a palavra de Deus está acima de qualquer experiência
e de qualquer idade, seja de quem quer que seja. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala assim para os filhos: honra o teu pai, os teus pais, para que os teus dias vá bem. Bem? Amém. Mas muitas das vezes nós pensamos, então quer dizer que honrar o meu pai e a minha mãe é aceitar tudo que eles falam para mim? Não. Então existe há uma heresia? Não. Paulo fala assim: olha, examinai tudo. Tem conselhos que nos ajudam e tem conselhos que não é para nós naquele momento. Tem coisas que os nossos pais nos falam que vai nos ajudar. Mas a certeza absoluta que eu vou vencer é quando eu vou pela palavra. Glória a Deus, aleluia. A certeza absoluta que tudo vai dar na minha vida é quando eu vou pela palavra. Verdade, Deus. Você pode ouvir qualquer um. Jamais vai existir um conselho absoluto que venha falir na sua vida, se não for por essa vida. Tem pessoas que dão ouvido a muitas outras pessoas. Olha, o seu caso é vencido. Eu já vi situação igual a sua. Você não vai chegar lá. E Paulo continua dizendo: olha, não conformeis. Se o seu filho é teimoso, não conforma com o que está acontecendo com ele. Então tem que bater? Não. Então tem que fazer o quê? Você tem que ser do seu filho muito mais amigo do que a própria roupa dele. Porque antes da correção, entendam isso, antes de qualquer correção, existe uma coisa que pais e mães desconhecem na educação dos filhos: a proximidade. Você tem que ser amigo para você ter condições de admoestar. Um filho que não tem o pai como amigo, tem o pai como um grande repreensor. O pai tem um filho tem que entender que ele tem um pai amigo, para depois entender que o pai tem que corrigi-lo. Amém. Então, na família, se você quer que o seu filho, sua filha, alguém siga você, vem para os caminhos do Senhor, o primeiro passo é você ser amigo. Porque, irmãos, a pessoa já chega na igreja, entenda isso, já chega sendo apontada pelo mundo. Ela já sofre preconceito em casa. Eu não vou nem falar preconceito por questões físicas, por questões emocionais, por questões espirituais. Já sofre preconceito por questões, muitas vezes, sentimentais. Você não vai arrumar ninguém, você não vai conseguir nada. Assim como foi seu pai, vai ser você, foi sua mãe, vai ser você. Então, quando você dispõe a buscar alguém, a primeira coisa é aproximar dessa pessoa. Ter essa pessoa como amiga, como amigo. Sabe quando Judas traiu Jesus? O que Judas fez? Judas arrependido, chegou diante de Jesus. Jesus falou para ele: o que tenho contigo, amigo? Agora os irmãos pensam bem. Judas trai Jesus, Jesus serve o traidor, ainda diz que aquele traidor era amigo. Pensa bem. Aí você vai imaginar, então Jesus estava esquecendo o que havia feito com ele? A questão de Jesus não era a pessoa humana de Judas. A questão de Jesus era buscar a alma perdida de Judas. Era a alma de Judas. A minha luta, irmãos, não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra parente, contra familiar, mas contra aqueles que atuam neles. Então, se na sua família tem alguém que você acredita que um dia vai vir para a presença do Senhor, não conforme com o que está acontecendo. Traga essa pessoa. Se não dá para você trazer, Senhor, eu não abro mão dessa vida. Eu posso morrer pedindo por essa pessoa, mas eu não vou desistir dela. Isso no seu coração. Acredita nisso. O meu pai hoje é presbítero, e alguns aqui sabem, meu pai foi há muito tempo capitão de Folia de Reis, e para trazer esse homem também foi difícil.
nós tivemos que trazer. Tivemos que falar assim, ó, nós não aceitamos. Quase todos os caminhando e só faltava ele. Mas muitas vezes Deus falava assim comigo, olha, não adianta debate humano, não adianta falar. Apenas busque que o agir do Espírito Santo. Mas nós não desistimos, porque nós sabíamos que a qualquer hora Deus ia fazer a obra. Nós não feríamos com palavra, nós o respeitávamos como até hoje, mas nunca desistimos. Um dia vai ter que vir. E todos nós começamos a ter que ir com o mesmo propósito. A luta não é contra a carne. A luta é contra o mal. E começamos a lutar contra o mal até ele vir. Mas muitas vezes nós ferimos também. Muitas vezes nós sentávamos com ele e ferimos o coração. O que achávamos que estava fazendo já estava fazendo tudo errado. E Deus falou, agora chegou o momento de mudar isso. Começa a pedir. Começa a pedir. Nós chegávamos em casa, não tinha problemas com discussão. Chegávamos em casa, não tinha problemas mais. Até aconteceu o inverso da situação. Deus começou a mostrar para ele quem era Deus na nossa vida. Começou a ser diferente. Nós tínhamos que ver Deus na vida dele. Ele no mundo começou a ver Deus na nossa vida. Quando nós paramos de questioná-lo e deixamos Deus trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem hora que não dá mais. Tem hora que se você não deixar Deus trabalhar, ninguém pode fazer mais nada. É verdade. Se Deus não trazer lá do barro aquela pessoa que você tanto quer, todo o nosso sacrifício é em vão. Porque só Ele pode trazer uma pessoa. A nossa luta nunca pode ser contra o ser humano. Pensa comigo o seguinte: em toda a nossa vida, Jesus aprendeu e Jesus ensinou a perdoar, a amar e a entender. Sabe por que as famílias hoje estão se dividindo? Porque falta uma coisa muito importante na vida das pessoas: compreensão e alguém que pertence. Quando você não compreende alguém, essa pessoa entende que você não se preocupa com ela. Quando você começa a questionar ao invés de ajudar, essa pessoa pensa que você quer saber de alguma coisa para falar. Então, o remédio para conquistar-se alguém para Deus, na nossa família, começa do nosso testemunho. Tem coisas que eu tenho que falar, tem coisas que ele tem que falar. Tem coisas, irmãos, que às vezes eu vou ter que falar agora, não tem jeito. Tem que ficar calado. Sabe por que tem que ficar calado? Porque quem está agindo ali é o Espírito Santo. E se nós interrompermos a ação do Espírito Santo, ele deixa de agir. Mas ele deixa de agir? Ele deixa. O Espírito Santo é uma pessoa sensível, que se você interferir numa ação dele, para de agir. Por isso que nós entendemos que não é por força e nem por violência. Zacarias 4:6, mas pelo Espírito do Senhor. Se Deus não trazer, você não consegue. Então o que eu faço, evangelista? Você apenas intercede e não conforma. Não conforma. Aleluia. Você não pode conformar. Eu ainda tenho parente para ser ganho para Jesus. Tem a minha mãe que mora aqui também no bairro, aqui na rua 24, e conhecedora, pastor. E nós não conformamos. Assim como foi uma luta com meu pai, é uma luta com minha mãe, mas nós não podemos nos conformar. E uma coisa é certa: a vitória é sempre nossa. Glória a Deus. Você pode parar e pensar: o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Deus está agindo a favor
nada. Eu queria fumar, sentir. Deus disse, olha, aonde estiver dois, eu estou presente. Glória a Deus, é verdade. Deus não depende de barulho para fazer nada. Deus depende que o seu coração esteja à disposição dele. Glória a Deus, aleluia. Se o meu coração está aqui e não está à disposição, é mais um coração no meio aqui também. É a pessoa que entra na igreja e que o corpo está aqui, mas a mente está onde? Está fora. Deus só pode fazer alguma coisa a nosso favor quando o nosso sacrifício for santo e agradável. Aleluia. O que é isso, evangelista? É quando eu abro isso aqui de verdade. Senhor, faça o que o Senhor quer fazer. Quando você rasga o seu coração, Senhor, se for preciso, me quebra nessa noite. Arranca o que tem que ser arrancado, mas me muda. Nós precisamos dessa oração. Aleluia. Porque às vezes o que evita, ou que faz com que nós não ganhamos entre os queridos, parentes, é o orgulho, ou a vergonha. Tem pessoas que às vezes têm vergonha de trazer o parente para a igreja. Não vou trazer ele. Alguém leva, eu não vou levar. No estado que ele está, eu não vou levar. Como ele está, eu não vou nem passar com ele na porta da igreja. Deus quebra isso. Para mostrar que não vou dar ordem. É verdade. Deus quebra. Aleluia. Deus quebra para mostrar que Ele está acima de tudo. E os acontecimentos da igreja não dependem do movimento, mas depende daquilo que está acontecendo no nosso coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir essa porta, eu vou entrar. Então tem pessoas batendo a porta lá na sua casa. E Deus quer entrar. Tem pessoas abrindo a porta, batendo em Deus, tem pessoas que Deus está levando para ajudar você. Talvez lá no celular você pense, puxa, que as coisas podiam ser diferentes. Mas às vezes, irmãos, a primeira mudança que precisa ser feita é na nossa vida. Para ganhar alguém. Verdade, Deus. Aleluia. Se não existir essa mudança, nós não ganhamos ninguém. Eu tinha que entender isso há algum tempo atrás. Todo pai chega para você e fala, puxa, mas você quer me ganhar? E pensa, você quer me ganhar, mas você não ganhou nem você para Jesus? Às vezes, a pessoa a ser ganha, ela nos questiona. Mas você tem que ser ganho para você ganhar alguém. Glória a Deus, aleluia. Funciona assim. Oh, Deus, Amém? amém. Se nós queremos ganhar, eu tenho que ser ganho. Agora eu vou falar da lei da experiência. Existe a lei das experiências que os irmãos vão entender. Uma pessoa só é convencida quando na nossa vida as coisas primeiro acontecem. Amém? Amém. Não existe experiência diferente disso. Eu só posso me convencer de que alguém está falando a verdade quando essa pessoa é testemunha daquilo que ela está pregando e está vivendo. Aleluia. Não tem jeito. Como que eu vou falar Jesus quer ganhar a sua alma se a minha ainda continua no mundo? Jesus quer mudar o seu lar se o seu lar é um inferno. As pessoas trabalham com a experiência prática. Se Deus é na sua vida, então eu vou acreditar. Mas se não é na sua vida, como que eu posso acreditar? Aleluia. As pessoas refletem muito aquilo que nós falamos. Deus vai abrir as portas da sua vida, na sua vida as portas estão fechadas. Jesus disse, se eu tenho testemunho de coisas boas, pode falar, mas se eu tenho de coisas ruins, também pode falar. Jesus, irmãos, não era demagogo. Jesus sabia que o que ele falasse iria ser cobrado.
que nós queremos para a nossa família? Existe aí, querem banir a identidade de gênero, ou seja, querem banir o gênero, ou seja, querem transformar a sociedade, querem fazer com que a criança do sexo feminino se veja como homem, que o homem se veja como uma menina. Não, isso é cultura. E tem que se adaptar à mudança do gênero. Deus criou macho e fêmea. Deus não mudou na criação. E a lei da palmada, não, você não pode bater no seu filho, porque o seu filho às vezes teve um trauma no passado, você pode prejudicar o desenvolvimento psicológico e futuro dele. A Bíblia nos ensina a corrigir os nossos filhos com vara. Pior do que você não corrigir é alguém dizer para você, puxa, você serve a Deus, mas o seu filho ou a sua filha ou o seu irmão não tem nada daquilo que você prega, daquilo que você é. Não corrija. Você que é pai, você que é mãe, faça a sua parte, lá na sua casa, na sua família. Profetiza, olha, o meu lar é do Senhor, eu não conformo com isso um dia vai ser mudado. Senhor, eu acredito na tua promessa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não conforma, igreja. Paulo diz aqui, aí no capítulo 12, os irmãos entenderem o que o apóstolo, Romanos capítulo 12, não conformeis com este mundo, mas o que? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que é entendimento? É você discernir entre o certo e o que é errado. Se Deus falou, olha, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, como que você pode aceitar perder um parente para o mundo? Como que você pode? Como que eu posso? Como que nós podemos? Mas porque, na verdade, a nossa sociedade é assim. Hoje pode fazer o seguinte: morreu uma, amanhã nasce 10. Nasceu 20, ela vai morrer 30. E Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por isso que a família é uma das instituições mais bem privilegiadas nesse mundo. Não aceita perder o seu filho, Verdade. a sua filha, o seu esposo. Não aceita que o seu casamento se dissolva. Não aceita que os seus parentes sejam perdidos. Não conforma com isso. É verdade, Deus. Jesus disse: não conformeis com este mundo. No mundo tereis aflições. Ele diz mais: se as minhas palavras, só para finalizar esse ensino, olha para cá toda a igreja agora. Aleluia. Jesus disse: olha, se as minhas palavras estiverem em vós estiverem nas minhas palavras, tudo que pedir será feito. Verdade. Tudo. Evangelista, é meia bênção, não é tudo que você pedir. Glória a Deus. Mas por onde começa o processo? Essa aqui tem que ser a sua vida. Essa aqui não pode ficar apenas aqui. Ela tem que ser comida na sua casa. Ela não pode ficar apenas no Salmo 23 e no Salmo 98. Todo dia, assim que você conseguir um tempo, tem que ir lá e falar com Deus. Senhor, fala comigo. Eu quero uma resposta, eu quero um consolo, uma orientação. Fala comigo. É assim que funciona. Porque aí que você pedir para Deus, acontece o seguinte: você tem depósito guardado com Ele. Glória
Então, se você está aqui no culto da família, é porque você acredita ainda na sua família. Se você ainda insiste na campanha, é porque você ainda não se conformou e não vai se conformar. Nós não se conformamos. Ainda que o inimigo diz, tudo acabou. Ainda que você não vê previsão de nada acontecendo, tudo é contra os seus princípios, tudo é contra você. Não desista. Saiba disso. Aleluia. A família é uma instituição de Deus. Abençoada. Não abra mão da sua. Não abra mão do seu esposo, da sua esposa, da sua filha, do seu filho, de quem quer que seja. Mas a minha mãe está 40 anos no mundo, 70 anos no mundo, eu sei. Não conforma com ela. Não vai machucá-la, não vai humilhá-la, não vai expor na sociedade. Apenas creia, Senhor, eu não conformo. Aleluia, Jesus. Eu não conformo, eu acredito que um dia ela, ele, seja lá quem for, vai vir. Porque foi Jesus quem disse. Tudo é possível ao que cremos. Glória. Essa campanha não é à toa. É para você colocar no seu coração que aonde não existe resposta alguma, Deus abre sempre a porta de escape. Pode ter certeza disso. Amém? Amém. Queria que os irmãos colocassem de pé, enquanto está passando na hora do Espírito, vou fazer uma breve oração. Quero orar com você, concordando com a sua vitória. Glória a Deus. Concordando com o seu milagre. Profetizando que o seu ente querido um dia vai vir te dar o testemunho. Quem crê? Glória a Deus. Aleluia. Quem crê? Você que crê que um dia desse vai vir aqui um ente te dar um testemunho aqui, ora concordando com esta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra diz, meu Deus, que maior que está em nós do que está lá no mundo. É verdade. A tua palavra vai nos afirma dizendo que tudo é possível ao que crê. Vai, Deus, nessa noite, repreendendo todo o mal, jogando por terra toda a barreira, todo o impedimento, toda a palavra negativa, meu Deus, que foi lançada, tudo que foi trabalhado, meu Pai, joga por terra toda a amarração. Meu Deus, começa a trabalhar nesse coração, começa, meu Deus, a suprir essa necessidade, esta mãe, este pai, este filho, meu Deus, que ora para que o seu lar venha ser restaurado. Meu Deus, esta família que acredita na mudança, essa família que está em busca de paz, essa família que está em busca, meu Deus, de uma vida nova. Que nesta noite, nesta oração, que nesta campanha, o Senhor venha honrar cada um dos que vieram aqui. Porque o Senhor disse, meu Deus, que tudo é possível que crê. O Senhor disse ainda mais, que agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir naquilo que o Senhor quer fazer. Ninguém pode impedir naquilo que o Senhor quer realizar. Abra agora as portas do céu. Verdade de Deus. E derrama a bênção do Senhor. Abençoa o nosso lar. Aleluia, Jesus. A nossa família. Em nome de Jesus. Aquele que está perdido, mas que um dia vai voltar. Aquele que foi, mas está voltando. Verdade de Deus. Aquele que continua, mas está desanimado. Que o Senhor um dia venha revelar a tua vontade nesse coração. É o que nós pedimos para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que nós podemos se sentar. Agradeço aqui pela oportunidade nessa noite. Que Deus possa abençoá-los e jamais conformar. Verdade de Deus. Amém? Não conforme. A última palavra de Deus na sua vida, a última palavra do sim ou do não é de Deus. É verdade. Sou Ele que assina a sua vitória. Glória a Deus. Não resista, insista, persista. E os três passos da conquista é ouvir, obedecer e caminhar. Glória a Deus. Amém? Enquanto tem estrada para você, Deus está te chamando. Continua que a vitória é sua. Amém?